pessoal, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje é review de dicionário. Eu quero estar apresentando aqui no nosso canal o novo dicionário de teologia de Sinclair Ferguson, David Wright e J.I. Packer. Tentei pronunciar o nome dessa galera e eu não sei se é isso mesmo, mas é um dicionário editado pela Ragnos. É um novo dicionário de teologia. Olha só, um material muito volumoso. Eu comprei aí numa livraria famosa, né? Tá vendendo muito aí nos últimos dias. Paguei num preço até acessível. Comprei alguns meses atrás. E pelo valor e pelo conteúdo tá de bom tamanho, tá bom? O material traz assim um conteúdo interessante. A gente tem aqui atrás algumas informações, né? Então, características e benefícios. Nós temos mais de 630 artigos. Ele instrui aí para a teologia, quer seja bíblica, sistemática ou histórica. Compreende todo o espectro da teologia do passado e no presente. Amplo, mas ao mesmo tempo conciso. Biblicamente fundamentado, historicamente informado. Não usa de uma linguagem técnica. Mais de 200 contribuições de especialistas dos 5 continentes. Então aqui ele vai trabalhar aqui algumas referências, etc. Evidentemente que a Ragnos, né, trouxe esse material. É um material que eu, apesar de ser um material que aborda termos da teologia, eu notei assim, um certo viés teológico nesse material. Tá? É um material de viés aí reformado, tá bom? Mas é um material muito bom. A gente vai estar analisando aqui alguns termos. Capa brochura, mas tem ele em capa dura também, mas ele é um pouco mais caro. A gente tem aqui, inicialmente, uma folha de rosto. Lembrando que eu sempre encapo os meus materiais, né? Ficha catalográfica desse material. Um sumário, geralmente sumário de dicionários. Os sumários são assim meio, né? Não vai ter muita informação. Prefácio, como usar esse dicionário, abreviaturas, colaboradores e artigos para o dicionário. Não temos mais nada. Não tem assim mais informações aqui. Um prefácio do dicionário, né, o novo dicionário de teologia da editora Ragnos, feito pelo Sinclair Ferguson e o David Wright, tá? Uma instrução de como usar o dicionário. Então isso aqui é importantíssimo para você aprender a usar o dicionário da forma correta. Inclusive tem aqui uma aulinha, uma mini aulinha aqui de grego. As abreviaturas utilizadas nesse dicionário, tá bom? Isso aqui também é bem interessante. Os colaboradores, então, geralmente cada artigo, vou explicar uma coisa aqui que é interessante. Cada artigo vai trabalhar em cima daquilo que o colaborador trouxe. Por exemplo, a gente tem lá a primeira palavra lá, que eu não sei ainda qual, nós vamos ver. Aí sempre, abaixo vai ter as iniciais do colaborador que colocou lá o significado, que fez o trabalho lá dando o significado para aquela palavra, tá bom? Então aqui a gente tem vários colaboradores e uma pesquisa rápida que eu fiz, a maioria vai seguir uma linha reformada mesmo, acho que todos, tá? Então olha só a lista de colaboradores, né? Muitos colaboradores mesmo, tá bom? E aí a gente vai entrar para o dicionário propriamente dito, olha só. Um dicionário que vai trabalhar em 2 colunas, uma letra confortável. Vamos colocar a tampinha de caneta, que eu aprendi isso aqui com o Raul do Nasci de Novo. Eu vi ele fazendo, olha só. E aqui a gente consegue ter a noção do tamanho da letra. É uma letra confortável, tá bom? Uma letra muito confortável. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, Pedro Abelardo. Então aqui vai trazer toda a história dele. Quem foi Pedro Abelardo? Então o que um dicionário de teologia vai trabalhar? Olha só, inclusive ao final ele vai citar a bibliografia, tá bom? Isso aqui é interessantíssimo. E como a gente disse, sempre eles colocam aqui as iniciais aqui do colaborador, tá bom? Então, aborto. Então, olha só, vai trabalhar aqui a questão do aborto também. Quando é, por exemplo, a respeito de uma pessoa que, de alguma forma, tem a ver com o mundo teológico, né? Como, por exemplo, Pedro Abelardo, aí eles vão falar da história, a obra, etc. Quando é um termo, como por exemplo o aborto, eles vão trabalhar também de uma forma exegética. Então trazendo a base teológica contra aí o aborto, né? No caso, né?
Então, acomodação, Adão. Então, olha só, traz aqui uma breve exegese do nome, traz aqui pontos, tá? Adão é mencionado em outro lugar no Antigo Testamento somente uma vez, em uma genealogia em 1 Crônicas. A definição a gente vê no livro de Gênesis, né? Então, vai trabalhar isso. No Novo Testamento, a referência. Então, traz um estudo sobre Adão, tá? Dentro de uma verbete que um dicionário vai abordar, tá bom? Por exemplo, a diáfora. Então, o que seria esse conceito, né? Então, vai trabalhar também adocianismo, adoração. Então, tudo aquilo que tem a ver com teologia, a gente vai encontrar nesse dicionário, tá bom? A gente tem aqui adoração, né, na história, na questão do culto e etc. No Antigo e Novo Testamento. Adventismo do sétimo dia. Então, são vários termos, são mais de 630 termos aí que eles vão trabalhar de A até Z, sempre dando significado, contando a história, tá? Não é um dicionário exegético, é um dicionário teológico que trabalha com termos que tem a ver com teologia, tá? Ele também não é o mais exaustivo, mas ele também não é, assim, o mais conciso, tá? É um dicionário que entrega bem aquilo que propõe. Agnosticismo, então traz primeiro a história, né, do agnosticismo, encabeçada aí onde surgiu esse termo. Agostinho, olha só, que eles colocam o maior teólogo entre os pais latinos e um dos maiores de todos os tempos, né? Então aqui vai trabalhar a vida, olha só, vai trabalhar suas obras, aquilo que ele contribuiu. Olha só, o movimento contra o pelagianismo, né, a Trindade. Então, tem muitas páginas sobre Agostinho, também sobre o agostinianismo, tá? Pensamento aí que influenciou os reformadores protestantes. Ele vai abordar os temas teológicos, como eu disse, de uma forma bem interessante, mostrando os pensamentos aí do autor quanto a isso. Então, olha só, ainda na letra A, nós temos aqui o arminianismo, tá? Como eu disse, ele é um dicionário que tem viés, tá? Ele tem um viés reformado, um viés calvinista. Então, a abordagem arminiana, né, sobre o arminianismo, na verdade, não é a abordagem arminiana. A abordagem sobre o arminianismo, eu senti assim sabe? É um calvinista escrevendo sobre arminianismo. Então, ele coloca alguns termos aqui que eu não concordei muito, tá? Mas é a visão que o dicionário segue. Ele é um dicionário com viés teológico, tá? Mas ele vai trazer o significado, a doutrina aqui, embora ele, ao final aqui, olha só, nesses últimos anos o arminianismo tem se mesclado com ideias batistas e dispensacionalistas, com o fundamentalismo americano. Contudo, em termos estritos, conviria ser desembaraçado de tais acréscimos estranhos no que diz respeito ao enfoque de seus aspectos intrínsecos próprios, a eleição baseada na presciência, a depravação parcial, a expiação universal ineficaz, a graça universal resistível, uma visão voluntarialista da fé, a cooperação, aí colocou aqui o semi-pelagianismo, né, de uma pessoa com a graça de Deus. Então eles quase que fizeram uma associação do arminianismo ao semi-pelagianismo. Então, não concordei muito com isso, mas no geral, daqui para cima, eles colocaram até de uma forma correta, tá bom? Então, ele vai abordar muitos termos. Olha só, Atanásio, a gente pulando para a letra B. Vai falar aqui de Calbart, tá bom? Olha só, considerado por muitos o mais importante teólogo do século XX, né? Ele sistematizou aí a neo-ortodoxia enfrentando o liberalismo teológico, né? Então, olha só, muita coisa sobre Calbart aqui também. Basílio de Cesareia. Então, pessoas que foram importantes na teologia, sistemas teológicos como o arminianismo, pontos da teologia como, por exemplo, batismo, olha só, que ele vai trabalhar o batismo, letra B, tá? Então, mostrando um pouco aqui da visão, né, reformada, visão batista, etc. Batismo de Cristo, batismo de crianças, batismo no Espírito. Então aqui vai trazer aqui uma abordagem histórica, teológica, etc. Hermann Bavinck, tá? Que foi um grande teólogo. Então ele vai trabalhar assim, tá? Falando de aspectos, palavras, pessoas, sistemas, que tem a ver com teologia. Ele vai trazer um estudo, tá? Se precisar ser histórico ou também exegético, mostrando os pontos,
o pensamento ou se aquela posição é heresia ou não, tá? Então ele vai fazer isso, te dando uma explicação muito interessante. É um material que vale a pena, tá? É um dicionário que eu comprei, eu fiquei um pouco assim chateado porque eu não gostei muito da interpretação, da explicação que eles deram para o arminianismo, por exemplo. Mas isso não tira a qualidade do material, tá? Então aqui a gente chega na letra C, por exemplo. Então ele vai abordar sobre João Calvino, inclusive sobre o calvinismo, tá? Então olha só, trabalha bem aqui a questão de Calvino, olha só, tantas páginas, né? Olha, tem um manual completo de João Calvino, tá bom? John Campbell, historiador recente, né? Recentemente sugeriu ser Campbell o nome mais proeminente da teologia escocesa do século XIX, né? Então, olha só, vai trabalhar bem questão aqui do casamento, castigo. Então, por exemplo, às vezes, igual por exemplo, a pessoa procura cânon, só que já tem um estudo lá na palavra escrituras, canonização, ver santo, tá vendo? Então, às vezes, para não repetir o termo, né, ele coloca alguns sinônimos e te encaminha. Olha só, casamento, ver sexualidade. Lá em sexualidade vai trabalhar tudo isso, que é um tema também da teologia. Castigo, catecismos, tá? Então ele vai trabalhar muita coisa aqui também. Então aqui a gente está na letra D, né? Então tem aqui John Nelson Darby, fundador do movimento dos irmãos, exerceu influência construtiva sobre as formas modernas do dispensacionalismo. Então vou trazer uma história do John Nelson Darby aqui, né? Deixa eu ver mais algum outro termo. Deísmo, depravação. Então ele já joga para pecado, tá vendo? Vai trabalhar essa questão da depravação. Desenvolvimento da doutrina. Então vai trazer uma parte muito histórica com relação a isso. Inclusive aqui a descida ao inferno, né? Então também tem aqui depois desenvolvimento da doutrina. E no final sempre eles trazem a bibliografia, onde que eles tiraram as informações. Por exemplo, aqui a gente está estudando, tem a parte aqui de determinismo, né? Então tira aqui a bibliografia. Depois Deus. Então aqui como ele é revelado nas escrituras. Então ele é um dicionário que aborda termos, pessoas, sistemas, tudo relacionado à teologia propriamente dita. Bom, como vocês viram aqui, são vários termos, né? Eu vou voltar um pouquinho. Então, por exemplo, né? A gente tem aqui Escola da História das Religiões, a gente tem aqui parte de escatologia também, ele vai trabalhar todos os temas escatológicos, né? Escola de Frankfurt, né? E escolaticismo, que é um tempo, né? Que a gente tem aí, olha só, um termo de alguns teólogos aí antigos, né? Vai explicar tudo bonitinho, quem foram os sistematizadores do pensamento, o tempo que durou. Então é um material que vai trabalhar muito isso, a questão das escrituras, olha só. A escritura vai te explicar aqui o que significa, os pensamentos com relação à autoridade, inspiração, escritura e tradição. Então, te dá um estudo muito completo. Muita gente vai falar comigo, João, esse material é para eu pegar e ler tudo? Não. É um material para consulta, tá? Então, você vai usá-lo para consulta. Olha só, Espírito Santo. Então, por exemplo, você está estudando lá e quer uma consulta sobre, sei lá, um termo qualquer, como a gente viu aqui, Espírito Santo. Então, vai te dar um estudo, o significado, o que é, e um estudo. Ele vai funcionar em alguns termos, como, por exemplo, o dicionário Wycliffe, o dicionário de teologia, internacional de teologia, mas aqui ele vai trabalhar só termos teológicos. Então, por exemplo, se você procurar aqui a respeito de, sei lá, Jerusalém, um exemplo, aqui, aí você não vai achar, porque é só termos que estão relacionados à teologia. Então, olha só, letra F, fundamentalismo, né? Nossos irmãos aí fundamentalistas. Então, aqui tem todo a explicação histórica, o pensamento deles, onde surgiu, onde se desenvolveu e etc. Tá? Então, vai trazer uma explicação muito interessante. Então, gnosticismo. Na letra M aqui, marxismo e cristianismo. Tá? Então, uma coisa não dá para caminhar com a outra, né? Então, a gente vai aqui seguindo na letra M. Então, um material muito bom. Tá? Philippe Melanchthon. Então, tem aqui uma explicação sobre ele, né? A contribuição teológica dele e por aí vai. Então, olha só, na letra P, predestinação. Então,
que tem, olha, muitos têm, na verdade, definido predestinação como idêntica à presciência de Deus. Em sua onisciência, Deus prevê como todos os indivíduos hão de responder à oferta do Evangelho e tem predestinado para a vida eterna aqueles a quem previu que responderiam com fé e obediência. Como eu disse, ele é um dicionário com viés teológico, tá? Então, alguns termos eles vão explicar dentro da ótica calvinista, tá bom? Mas ele vai trazer aqui a visão arminiana da predestinação também. Então, tem aqui o presbiterianismo, vai explicar também sobre isso. E aí ele vai caminhar protestantismo, olha só. Processão do Espírito Santo, aí vem Espírito Santo, Trindade. Então aqui a história do protestantismo, então todo o desenvolvimento, né, teológico, e aí ele vai seguindo. Então aqui na letra S, salvação, tá? Então, olha só, o propósito da salvação tem também sido uma questão controversa. O uso que o Antigo Testamento faz do tempo para expressar a ação de Deus em salvar o seu povo dos inimigos tem sido tomado como normativa, sendo a salvação entendida mais como a libertação do povo da fome. Então ele vai trazer um pano de fundo também aqui no Antigo Testamento, santificação. Então olha só. Então é mais para apresentar o material para você. Dicionário a gente não tem assim muitas coisas para explicar, até porque ele não vai trabalhar algumas coisas diferentes. Teologia, na letra T, então a gente encontra aqui muita teologia, né? Então, olha só, na parte de teologia pentecostal, teologia da libertação, teologia da reforma, teologia da sociedade, teologia das religiões. Deixa eu voltar aqui. Né? Teologia batista, teologia bíblica, explicando todos os termos. Teologia católica, teologia clínica, teologia cristã africana, teologia cristã asiática, teologia da cruz. Olha só, teologia da libertação, como a gente já disse, teologia da natureza, teologia da Nova Inglaterra, teologia da oração, teologia da profecia, da pregação, teologia da reforma. Então ele vai seguindo aqui teologia das religiões, teologia das lições bíblicas, ele fala também da teologia pentecostal. Então é tantas teologias que ele aborda aqui, ó, ortodoxia russa. Ele vai abordar muita coisa. E como eu disse, teologia pentecostal, olha só. Então aqui a gente tem abordagem sobre teologia pentecostal. É um outro termo que particularmente eu não gostei muito da abordagem. Eu achei que eles poderiam ter separado teologia pentecostal de teologia neopentecostal. Porque no final aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eles fazem uma associação do pentecostalismo com o neopentecostalismo, né? Então, eu só acho que poderiam ter separado, mas a explicação aqui do pentecostalismo está correta. Até o finalzinho aqui que eles fazem uma associação, comparando o neopentecostalismo com o pentecostalismo, eu achei que deveriam ter separado, mas é a linha que o dicionário seguiu, né? Então, teologia política, teologia puritana, então a explicação, a origem da teologia puritana, o que eles pensam. Então, tudo você encontra nesse dicionário. Teologia reformada, né? Tem aqui muitas páginas com relação à teologia reformada holandesa, né? Então, vai seguindo aqui. Teólogos, Tertuliano. Então, olha só, é muito conteúdo. São mais de 1.200 páginas esse dicionário, tá? Então, olha só, vai chegando aqui na letra Z. E aí ele encerra o conteúdo. Então são 1.223 páginas. Pelo valor que eu paguei, acho que valeu a pena, tá? É um material que traz muito conteúdo. Como eu disse, um dicionário de teologia que trabalha a questão dos termos ligados à teologia, sejam sistemas teológicos, pessoas, ou seja, pensamentos com relação à teologia, tá bom? Ou termos teológicos mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. E até um próximo review, se Deus assim permitir.